Oi, pessoal, esse é mais um podcast do Cursinho Popular do Capão. Hoje a gente vai falar um pouco sobre corpo, arte e saúde mental em tempos de pandemia. Espero que vocês gostem. Não tem coronavírus. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Nayara, eu sou do Cursinho Popular do Capão, também atuo na frente de Corpo Arte e na frente de Ciências da Natureza. Meu nome é Laís, eu sou educadora do Cursinho Popular do Capão, atuo na frente de Corpo Arte e na frente de Ciências Humanas também. O nosso podcast de hoje, como a Laís já falou no começo, é sobre corpo, arte e saúde mental na pandemia, né? A gente vai começar primeiro falando, né, Lá, sobre qual foi a nossa relação com o início da pandemia, o que a gente estava sentindo, o que a gente achou. E eu vou começar falando da minha experiência pessoal, que foi, no início da pandemia, se sentir perdida, né? Eu não tinha vontade de fazer nada, eu não tinha vontade de assistir live nenhuma, não tinha vontade de fazer simplesmente nada. O meu trabalho foi um trabalho diferente de algumas pessoas que tiveram um aumento da demanda. No caso, o meu trabalho teve uma diminuição da demanda e eu vinha de um tempo em que eu estava trabalhando muito. Então, isso acabou atrapalhando um pouco, né? Porque eu estava acostumada com uma rotina muito, muito certa e muito corrida, e isso acabou atrapalhando um pouquinho o meu corpo mesmo, né? Um pouquinho não, bastante, né? Porque passar de trabalhar muito para trabalhar nada ou quase nada, isso atrapalha demais. E eu comecei a sentir o meu corpo muito diferente, né? Eu não sentia vontade de fazer as coisas, eu sentia vontade só de ficar deitada, não tinha vontade de assistir TV, não tinha vontade de fazer nada. E isso para mim foi um ponto muito complicado, porque eu tive dificuldade em começar a querer fazer as coisas, ou assistir alguma coisa, ou direcionar algum estudo, algum tipo de coisa, e isso me atrapalhou bastante. E você lá, como que foi? Então, para mim foi um pouco diferente, porque eu tive um aumento da demanda, foi o completo oposto seu. Então, eu via muitas postagens, eu via muitas lives, muitas coisas acontecendo e eu tendo que trabalhar muito loucamente. Então, foi muito intenso o primeiro mês e isso me gerou muita ansiedade também, né? Porque é isso, eu estava trabalhando 40 horas na semana, tendo que dar conta do curso que eu estou fazendo na pós, tendo que estudar muito e tal, então me gerou muita ansiedade, assim, e eu queria fazer outras coisas, né? Eu queria ver as lives dos artistas, eu queria acompanhar as aulas de dança que estavam rolando, enfim. Então, assim, foi um exercício, na verdade, no começo, né, de respirar e de entender que eu estava nesse processo de enfim, é o que temos para hoje, né? Temos que lidar com isso. E aí eu tive que também encontrar um pouco o balanço com o trabalho, de também colocar alguns limites, porque senão eu acabava entrando muito durante a noite, já estava, né, acordava de manhã, já, tomava um café rapidão, tal, fazia tudo e já começava a trabalhar, então não tinha muito pausa. Na hora do almoço também, não tinha muita organização de que horário que eu ia almoçar, então eu estava almoçando, mas estava vendo mensagem no celular, respondendo, porque você também fica aflito, achando que as pessoas acham que você não está trabalhando, porque você não respondeu imediatamente, porque a pessoa não está te vendo, né? E aí, 1000 reuniões acontecendo ao mesmo tempo, enfim, foi meio caótico no começo, mas depois as coisas foram se ajustando e eu fui aprendendo também a dizer, não, agora é meu horário de almoço, não é porque eu não estou trabalhando presencialmente que eu não vou ter hora de almoço, né? Não é porque eu não estou trabalhando presencialmente que eu não tenho hora para começar nem para terminar. Então, foi importante respirar e colocar um pouco essas rotinas de novo, né? E aí depois o trabalho voltou ao normal, digamos assim. Acho que foi... Não normal, é isso, foi se ajustando e foi entrando numa rotina mais tranquila.
Acho que é isso. E é interessante a gente ter duas visões bem diferentes, né? Porque quem está ouvindo aí do outro lado, com certeza algumas pessoas tiveram essa mesma questão que eu tive, né? De ficar se sentindo inerte, né? De ter uma dificuldade muito grande de colocar as coisas em prática. E outras tiveram uma sobrecarga muito grande, como você teve, né? E tudo isso gera uma instabilidade emocional na gente que é muito ruim, né? Exato. E cuidar da gente, e eu acho que é justamente isso. E observar, tentar entender em que momento você está, o que está acontecendo com você, para você tentar buscar esse lugar de algum conforto, né? E de buscar alguma reexistência, digamos assim, porque é muito difícil, né? Eu acho que tanto para quem teve que trabalhar, mesmo para as pessoas que seguiram trabalhando na rua, né, com um certo medo de pegar Covid e tudo mais, e para as pessoas que ficaram reclusas em casa, né? Eu acho que são... e aí as pessoas que ficaram reclusas têm a situação de quem estava trabalhando muito e quem não estava trabalhando nada, que tem uma questão da própria renda, né? Fica preocupado com compor a renda familiar e tudo mais. E daí é só esse cuidado também, né? Porque ouvir e falar, temos que ficar todos bem, né? Porque acho que foi um pouco um discurso no começo da pandemia também, essa coisa de, vamos todos ficar bem, fazer mil coisas, né? Esse discurso da produtividade foi muito forte, acho que no começo da pandemia, e depois as pessoas começaram a entender de que sim, é importante ficar bem, é claro que a gente tem que se cuidar, porque a gente resistindo é que a gente vai poder combater e seguir combatendo as coisas, mas ao mesmo tempo também dá tempo ao tempo, né? Eu lembro que eu li uma reportagem de uma professora, uma pesquisadora, que falava justamente isso, que nesses tempos de crise é importante acolher esse momento confuso, de você não saber exatamente o que está acontecendo, para depois você conseguir se readaptar, né? Porque também se fica aquela coisa de tipo, que felicidade que estou, e você, né, tá tudo ótimo, nunca tem problema, é uma mentira, né? É uma coisa que na verdade a gente sabe que não é real. E muitas vezes a gente tem que tomar esse cuidado também, né, lá, em relação às redes sociais, já entrando nesse assunto, né? Porque a rede social é uma vitrine que as pessoas mostram o que elas querem, né? Então a gente tomar esse cuidado também, porque você pode ficar muitas vezes triste, achar que a sua vida é muito ruim, ou que tudo que está acontecendo com você, nossa, só eu que não estou sabendo reagir à pandemia, nossa, só eu. E não é bem assim, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente consome. Tive que entender que eu tinha que colocar alguns horários, né? Porque estar em casa não significa que eu estou 24 horas disponível para o trabalho. Também precisava de um tempo de lazer, ainda que não tivesse alteração desse espaço físico, né? Eu precisei estabelecer isso. E aí foi muito interessante, assim, porque no começo da pandemia a gente já está entrando, né, no terceiro mês aí, já foram 90 dias de reclusão, né, de isolamento, para quem pôde, obviamente, né, sempre ponderando isso, mas já são 3 meses aí nesse processo, e para mim teve um movimento que foi muito isso. No começo, estava me dando muito prazer ficar em casa e fazer as coisas de casa. Então, eu cozinhei muito com meu companheiro, a gente limpava a casa até com um certo prazer, mas agora também deu uma cansada, né? Assim, acho que tudo que acaba virando muito rotina, acho que cansa. Mas é ir buscando esses momentos de descansar, se permitir também, sabe? Tô numa semana de saco cheio de tudo, não quero fazer nada. E a casa vai ficar um caos, e vai ficar um caos mesmo e ponto. E tem momentos que é falar, não, tô afim de cozinhar, tô afim de fazer um bolo, tô afim... Quer dizer, tô afim é ótimo, né? Claro, eu tenho que cozinhar para comer todo dia. Tipo, almoçar, jantar, uma coisa que é uma obrigação. Limpar a casa também, mas assim, aquela coisa que é mais luxo, aí fica
fica a critério, sabe? Quando tá assim, faz, quando não tá, não faz, porque... E aí se permitir uma coisa que é dançar, escutar uma música, assistir uma televisão, ou simplesmente não fazer nada, tipo, deitar no chão um dia que eu tô muito alta, por exemplo, porque eu mexo muito no computador, então eu fico o dia inteiro no computador, e tem dias que eu fico assim, explodindo de dor de cabeça, e aí pra mim o que funciona é deitar no chão, duro mesmo, assim, pôr só um tapetinho de yoga e ficar deitada, assim, sem ver nada, sem ouvir nada, sem nenhum estímulo externo, sabe? Eu acho que isso ajuda a dar uma relaxada também. Sim. E você, Nai? Eu falando já sobre essa questão lá, como eu tive a diminuição de trabalho, de estímulos, eu precisei criar meio que uma rotina, né, de coisas que eu tinha para fazer ainda, do trabalho mesmo aqui em casa. Quando alguns atendimentos que eu fazia voltaram, eu fui me organizando também, e isso foi me fazendo bem, porque uma coisa que você falou para mim também fez muito sentido, de que chega uma hora que você dormir até muito tarde, não que isso não seja bom, isso é ótimo, né, em vários sentidos, porque acordar cedo, quando você tem que acordar muito cedo também não é legal. Mas você dormir até muito tarde ou ficar sem fazer nada assim exatamente o dia inteiro, não se policiar em relação às coisas que você precisa fazer. Acho que isso também não faz bem, né? Porque é como se a gente acabasse se largando, assim, deixando as coisas acontecerem. Da mesma forma que tem a parte boa, né? A parte boa disso, de você ter o seu momento, acho que as coisas precisam ser dosadas. A gente está num momento que é muito difícil mesmo, né? Eu também passei por essa fase de querer fazer mais comida, querer fazer um bolo, querer fazer outras coisas. E essa fase também passou porque chegou uma hora que você já não quer mais ficar em casa, né? Você não quer realmente mais ficar em casa, mas não tem outra possibilidade. A gente está fazendo isso pela nossa saúde e pela saúde de todos, né? Apesar da gente ter um desgovernante que não ajuda em nada, a gente está fazendo a nossa parte nesse sentido, né? E quando a gente segue nessa questão de não, eu preciso fazer tal coisa, mas eu também tenho que ter o meu momento, né? O que me ajudou também foi tentar seguir uma rotina parecida com o que era antes, no sentido de, vou ver um filme no final de semana. Não vou querer ver filme todos os dias, não é porque eu tenho muito mais tempo livre que eu vou ver filme todo dia, vou assistir série o dia inteiro, sabe? Isso pra mim não funciona e não faz bem. E pensando numa questão de posicionamento mesmo, né? De você ficar sentada. Não é bom você ficar sentado o dia inteiro, né? É uma coisa que pro seu corpo, pra sua coluna, pro seu intestino, pra tudo não é legal. Então eu acho que uma coisa que me ajudou primeiro foi tentar mediar parecido com o que eu fazia antes, né? Nesse sentido. Voltar a me movimentar no sentido de fazer algum exercício em casa mesmo. Isso me ajudou bastante. Esse momento também agora, depois, mais consciente, né? Conversando com amigos, conversando com meu companheiro, falando com família, me sentindo melhor, eu consegui voltar às questões, né? E ter esse momento que você falou, para mim ainda também é fundamental, por mais que esse momento de ficar parado, né? Por mais que eu tenha uma rotina diminuída, eu também preciso do meu momento de ficar parado, de descansar. Eu acabo usando mais o computador agora também, e como a gente não estava preparado para trabalhar em casa, eu, por exemplo, não estava, então você não tem uma cadeira mega confortável, você não tem uma mesa ergonômica bonitinha, então você tem que se adaptar. Fica em pé um pouco, enquanto você está no computador, anda um pouquinho dentro de casa, mesmo no espaço que tem, né? Essas coisas foram me ajudando a caminhar com a nova rotina, né? Porque as coisas, como você falou também, já estamos partindo para os 90 dias. Algumas pessoas agora já estão tendo que voltar para o seu trabalho, né? Presencial, indo fisicamente. Algumas nem pararam. Mas, por mais que algumas estão voltando agora, as coisas não estão iguais, né? Porque é difícil a gente conseguir seguir a rotina com esse medo, né? Essa incerteza. Então, as coisas que são prazerosas também são muito importantes, né? Como ver um filme, ver uma série, tem tudo dentro do tempo mesmo, né? Sendo dosado para a gente conseguir se sentir bem dentro dessa situação.
que não é ignorar tudo que está acontecendo, né? Que eu acho que é uma coisa importante da gente dizer. Ninguém está ignorando o que está acontecendo, porque é impossível, né? É uma situação muito atípica e muito séria. Mas se você não fica bem, né? Se você não tentar se manter bem, as coisas que estão externas vão te afetando sempre mais, não que não te afete, mas você precisa cuidar da sua saúde mental, cuidar desses momentos de prazer para que você esteja dentro do seu limiar, né? Não precisa estar sorrindo à toa, mas também ficar triste o tempo todo não faz bem para ninguém, né? Sim, concordo totalmente com você. Essa coisa da felicidade eterna é uma mentira, mas em que medida a gente consegue ir criando esses espaços, né? E eu acho que isso que você falou é muito real. Essas coisas que a gente vai buscando coisas que nos deem prazer, apesar da situação difícil, né? E daí, acabei de lembrar aqui, né, das ajudas e dos movimentos que estão acontecendo nas periferias de autocuidado mútuo mesmo, né? Tem a coisa do auxílio do governo, que está chegando para algumas pessoas, e tem uma série de ações no próprio território que ajudam, né? Com uma questão mais até material, digamos assim, que, por exemplo, do Bloco do Beco, CDF, agora a União contra a Fome, né? Se eu não me engano, eu acho que são movimentos importantes que estão acontecendo. E, por outro lado, todo esse movimento dos artistas mesmo e das pessoas que trabalham na área da saúde, né? De estarem oferecendo conteúdo online e gratuito, né? Tá rolando muita coisa gratuita. Então, isso é muito legal, que tá muito... Acho que, assim, é claro que a gente tem limitações de internet, não precisamos nem dizer sobre. Eu acho que, de fato, o acesso à internet na cidade é também muito desigual, mas quem tem essa possibilidade do acesso à internet, de fato, é um espaço muito importante hoje, porque você acaba conseguindo acessar muito conteúdo, para o bem e para o mal, porque gera um pouco essa ansiedade, mas, ao mesmo tempo, eu acho que oportuniza você entrar em contato com outras pessoas e outros conteúdos que talvez você não entrasse se dependesse, por exemplo, de se deslocar pela cidade, né? Então, para o bem e para o mal. Acho que também essa pandemia traz um pouco essas 1000 reflexões, né? Acho que a gente nunca pode fazer uma reflexão ingênua sobre ela, de achar que, é tudo lindo, vamos, né? Pensar sobre a vida, aproveitar este silêncio, né? Ficar idolatrando muito, está acontecendo um negócio horroroso em termos de saúde. E soma-se a isso o que você já falou, né, Nai? Que é o desgoverno que a gente vive, que não ajuda a enfrentar esse momento. Então... E agora, no nosso último bloco, a gente separou para fazer algumas indicações, né? De algumas coisinhas que estão acontecendo e que a gente acha legal, que talvez você ainda não conheça, mas que são boas para a gente tentar dar uma aliviada, né? Em toda essa situação que tá acontecendo. Eu vou começar com uma indicação que eu amo, que eu amo muito, que é um projeto chamado Afrofunk Rio, né? Maravilhoso! Que eu amo demais, assim, eu fiz uma aula presencial com a Thaisa, que é a idealizadora desse projeto. Ela mora no Rio de Janeiro, mas veio para São Paulo fazer essa aula, e eu espero que tenha depois da pandemia, porque eu quero levar todas as minhas amigas para fazer também. Por favor. E é um projeto de dança com foco no funk, né? E ela fala muito sobre descolonização do corpo, sobre a questão da mulher negra ter liberdade de dançar sem se sentir um objeto, né? De você ter uma liberdade de dançar, de movimentar o seu corpo de uma forma assim só porque você quer, né? Porque você quer mostrar o seu corpo para você mesma, seja para outras pessoas, mas com liberdade. A Thaisa, ela é maravilhosa. O perfil a gente vai linkar, né? A gente vai indicar, mas quando esse podcast for lançado, a gente vai linkar os perfis. Mas é @afrofunkrio,
E tem uma outra moça que também, ela também tá dando aulas online no Instagram, que o nome dela é Renata Prado. Ela é daqui de São Paulo e ela faz uma aula muito parecida. Eu a conheci também quando eu fui pra aula. Ela faz essas aulas de funk, assim, ela foi uma das pioneiras de aula de funk mesmo aqui em São Paulo, porque até então não existiam aulas de funk, é um treino de funk, como eles chamam, e que é uma coisa que a gente tem que pensar que é vinda da periferia, né, e por que é marginalizado, e toda essa questão que é muito importante da gente refletir. Então elas são maravilhosas, a Renata Prado, que é de São Paulo, e a Thaisa, que é do Rio de Janeiro, que eu amo. A gente tá tendo na internet mesmo, assim, em sites, algumas disponibilizações de peças de teatro que foram gravadas, que é uma coisa que eu acho que é uma experiência muito diferente da gente ver também, aí a gente vai linkar algumas coisas para que vocês possam acompanhar. Tem perfis no YouTube mesmo de aulas, por exemplo, aulas de yoga gratuita, que são aulas fáceis, né, gente? Que às vezes você vê uma coisa muito mirabolante e você fica, ai, não vou conseguir fazer aquilo. É muito bom. Vou passar também o perfil da profissional, agora eu não lembro, que são aulas fáceis. Você consegue pegar 20 minutinhos do seu dia e fazer, e é uma coisa que faz muita, muita, muita diferença, porque já está mais do que comprovado cientificamente que o exercício faz bem para a nossa mente também, pelos hormônios que eles liberam. E eu acho que é isso. As peças que estão sendo colocadas, que eu acho que é uma coisa para a gente assistir que é diferente. Tem filmes, né? Mas isso todo mundo consegue ter mais acesso. Se você não tem acesso à Netflix, tem alguns sites que tem filmes gratuitos online, mesmo na internet, né? Alguns aplicativos que a gente pode indicar também, porque streamings como a Netflix, o Prime Video são pagos. Então tem alguns que são gratuitos que também dá para poder assistir. E eu acho que as minhas indicações são essas, pensando em dança, né? Porque é uma coisa que faz com que a gente tenha uma nova relação com o nosso corpo, que eu acho que é o que a Laís pode falar mais sobre isso, que é sensacional, que faz a gente dar uma viradinha na chave. E no momento que a gente está vivendo, você parar um pouquinho e fazer uma coisa com o seu próprio corpo é maravilhoso, né? Pode ser que tenha um dia que você não esteja muito legal, não estou me sentindo bem, você vai lá e faz e se sente melhor, ou mesmo naquele dia que você não está legal, não faz. Pega um outro dia, tá mais animado, mas tentar colocar uma coisa de dança, de movimento, a yoga mesmo como essa que eu vou colocar aí para vocês é muito boa, porque são exercícios que fazem com que a gente movimente o corpo inteiro e que tenha essa noção de estar presente no seu próprio corpo, porque eu acho que a gente acaba esquecendo que mente e corpo estão totalmente interligados, tá bom? Muito legal, Nai. Eu lembrei de uma coisa que você me falou, e eu vou começar com ela. Que maravilha. Que eu acho que é muito legal e todo mundo pode fazer e não depende de internet, não depende de nada, é a automassagem. É maravilhoso. Você tinha falado. É verdade. Você quer falar? Eu vou falar um pouquinho então rapidinho. Fala, por favor. Eu sou suspeita para falar sobre, porque eu sou né, fisioterapeuta, então quando você faz uma automassagem parece uma coisa muito boba, né, assim, muito simples, mas você vai apertar alguma região do seu corpo que esteja tensa, você vai apertar, por exemplo, aqui ao lado do pescoço, né, que é uma região que parece que a gente carrega o mundo ali do lado do pescoço, né, aqui em cima dos ombros. Você aperta, você massageia, você não precisa ficar 3 dias ali também naquele lugar, né? Você aperta a mão como se estivesse fazendo um pão, sabe? Aperta como se você estivesse fazendo um pão. Você pode fazer em outras áreas no seu corpo, nos seus próprios braços, nos seus dedos, que às vezes é uma coisa estranha da gente pensar, mas a gente esquece das nossas regiões do corpo, né? A automassagem, ela serve muito para isso e para deixar a gente um pouquinho mais relaxado. Muito legal. Em dança, a gente tem muito esse processo inicial de despertar o corpo, né, com a automassagem, com o autotoque. E nesses tempos de pandemia, onde muitas vezes o toque está distante, a gente se tocar também, acho que traz essa referência meio do sensível, né, que a gente está muito na coisa
da tela e tal. E uma coisa que a gente faz muito na dança, que eu acho muito mágico e incrível, é tocar o rosto, que é uma coisa que a gente faz muito pouco, né? Então, fechar os olhos, nesse exercício mesmo de se dar de presente de vez em quando, fecha os olhos, toca e percebe o rosto, sabe? Começa fazendo, tipo, um carinho mesmo em si mesmo e depois começa a dar, tipo, apertar um pouco, começa a mudar um pouco a energia desse toque. É isso que você já falou, né, Nay? Muda muito. Às vezes a gente está muito para baixo, está muito desanimado e, de repente, fazer um pequeno movimento ou um único respiro, né? Quantas vezes, sei lá, eu tenho muito esse hábito, às vezes eu tô exausto e tal, aí de repente eu paro e dou aquele respiro profundo, né, isso, não sei, parece que movimenta a energia e a gente se sente até melhor depois, né, e, enfim, para todo mundo que já fez atividade física e tal, é muito louco. Às vezes a gente tem muita preguiça, muita preguiça. Estou falando muito de mim. Mas depois que a gente faz, dá uma energia tão boa que você fala, por que eu não faço isso sempre? Mas é porque a gente se auto-boicota também. Enfim, né? Tem várias questões. Mas acho isso muito incrível da automassagem. Acho que vale todo mundo experimentar. E é isso, é de graça. Não demanda nenhuma experiência prévia, é simplesmente isso, né? Se tocar e ir sentindo. Pressionar mais forte, pressionar menos forte e experimentando essas coisas. Essa acho que é uma das dicas mais delícias que tem. E daí, dando continuidade aí a algumas dicas e sugestões, não poderia deixar de começar falando da dança, né? Eu acho que, como a Nay falou, tem muitos perfis interessantes, tem muita coisa legal na internet rolando. Eu vou citar duas que eu gosto bastante, que são gratuitas. São da Prefeitura de São Paulo. Uma é o Centro de Referência de Dança. Depois a gente coloca tudo isso no link, né, para vocês. Onde tem várias aulas de dança gratuitas acontecendo, e um outro que é o Projeto Vocacional. O Projeto Vocacional é um projeto da Prefeitura, justamente para jovens e adultos que querem participar de alguma das linguagens artísticas. Então, são educadores que dão oficinas online, né? Então, tem o perfil deles do Vocacional no Instagram e eles postam também no YouTube, né? Então, é só acompanhar, tem um vocacional de todas as regiões da cidade de São Paulo. E a vantagem, né, na pandemia é que a gente pode assistir qualquer um. A gente não precisa se deslocar até o lugar, tá de fácil acesso na internet, então a gente não precisa se limitar, por exemplo, eu vou fazer na Sul, eu vou fazer na região Norte, eu vou fazer na região Centro-Oeste. Você pode fazer a proposta que te interessar mais. E do vocacional tem música, dança, teatro, tem literatura e acho que é isso. Enfim, depois a gente coloca aí o link para vocês, que eu acho que vale bem a pena acompanhar. Uma outra dica que eu acho muito legal que é isso, né? O cozinhar é uma obrigação, mas ao mesmo tempo também é uma oportunidade de, enfim, conhecer novas receitas. E tem um projeto que eu gosto muito que chama Gastronomia Periférica, se eu não me engano é aí do Jardim São Luís, com o chefe Edson Leite, e eles trabalham com um conceito muito legal de aproveitamento total de alimentos. Então, eles sempre trabalham nessa perspectiva de fazer receitas onde você usa integralmente os alimentos, né? Então você não descarta muita coisa, então você acaba fazendo uma comida que é saudável, de baixo custo. É bem interessante acompanhar, assim. E eles também estão super apoiando o movimento do Bloco do Beco, enfim, estão aí no movimento, né, do território. Então acho que é sempre legal a gente fazer essas divulgações. E aí só reforço, acho que essa coisa do teatro, né, das disponibilizações de teatro, filmes, que eu acho que tem um monte de coisa aí na internet para fazer, e reforçando que eu acho que é muito legal afazeres manuais, assim, afazeres domésticos,
eu não sei, né, da gente estar convivendo muito com as nossas, mais intensamente com as nossas famílias. Eu não sei se você tem uma mãe ou uma avó que costura, então aprender a costurar, né, fazer eu acho isso muito legal. A minha avó faz tricô, eu não moro com ela, então, na verdade, ela é grupo de risco, eu nem estou muito em relação com ela nessa pandemia, o que me deixa triste. Mas ela, por exemplo, faz tricô e é muito legal. Se você está com esse tempo e tal, é uma coisa que distrai muito a mente e é do caralho, né? Fazer sua própria roupa. Eu acho isso muito incrível, assim. A gente, nesse mundo moderno, a gente perde muito esse senso de fazer as coisas que a gente usa. Então, acho que é muito legal. E a última dica, assim, para não ficar muito extensa, é o que a Nai já fez, eu já fiz e que a gente recomenda para todo mundo, que é simplesmente dançar. Escolhe uma música aleatória que você goste, tipo, se fecha no seu quarto, se fecha num cantinho ou se junta com todo mundo da sua casa e simplesmente dança, né? Isso faz muito bem, assim, é incrivelmente mágico, né? É muito gostoso mesmo. Às vezes você fala que você não gosta de dançar, porque às vezes você tem um conceito muito diferente, né, Lá? A pessoa Sim. fala que ela não gosta de dançar, mas às vezes você fazer isso por você mesma, né? Que nem você comentou, colocar a música e fazer isso me mudou muito, muito essa visão. E sem se julgar, né? Porque eu acho que a gente se julga muito. Tipo, eu não tô dançando lindamente, né? Eu não sei fazer a coreografia X. E daí que é legal de estar em casa sozinho é que ninguém tá te vendo. Então, tipo, deixa a vergonha assim de lado, desse movimento mais de se mostrar, e que tudo bem se mostrar quando a gente está dançando junto, tal, tem uma interação. Mas é legal também poder experimentar. E às vezes você descobre uns movimentos super legais que você nunca faria, sabe? Então, eu acho sensacional. É muito legal. Ufa, acho que é isso, né? Foi bom, né? Eu gostei. Eu vou me despedindo por aqui. Eu agradeço muito quem ouviu o nosso podcast. Se você tiver uma outra dica, manda pra gente também, né? Pelas páginas do CPC que a gente vai divulgando juntos, né, Lá? É isso aí, isso que eu ia falar. Também quero agradecer muito. A gente estava para fazer esse podcast já fazia um tempo. Pra gente é muito importante, pra gente é um movimento de resistência, ficar bem e estar bem com o corpo. É uma resistência também. Então, fiquem bem todos. Quem puder, fique em casa ainda, porque apesar de estarmos em processo de reabertura, a gente ainda está vendo que o contágio é bastante grande. E é isso, reforço o que a Nai falou. Se vocês gostaram, dá um like, em primeiro lugar. Se inscreve no canal do Cursinho e conta pra gente o que vocês estão fazendo para ficar bem de corpo e mente e alma. Isso. A gente precisa ficar bem, né? Não esse bem exagerado, como a gente falou várias vezes, que é aquele bem que as pessoas acham que a gente tem que ficar sorrindo à toa, porque é uma coisa que eu sempre falo para os meus amigos, né? É muito difícil a gente ficar 100% bem por N motivos, né? Quando você tem uma questão de estar envolvido com algumas questões, de você ter noção, por exemplo, de como a gente está sendo desgovernado, ou dessas questões de racismo, é tudo muito difícil de lidar, mas quando você lida com isso da forma que você consegue, porque é isso, né? Você tem que entender que cada um tem o seu processo, né? Todo mundo passa por coisas diferentes, você sofre uma coisa, o outro sofre outra, tá todo mundo andando em passos diferentes, sentindo coisas diferentes, mas tenta resistir, né? Tentar ficar bem por esse motivo mesmo, para que você possa lutar pelas coisas que você acredita e para que você possa simplesmente viver, né? Ser feliz com seus amigos quando a pandemia passar, que é isso mais que a gente quer, né? Abraçar a nossa família, ser feliz com nossos amigos e as pessoas que a gente tanto está sentindo falta, né, Lá? Sim, muito, 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 muito. Queria ler aquele texto que eu separei aqui.
Avó, o que eu posso fazer quando estou desesperada? Costura, minha menina, à mão e devagar, aproveitando cada onda criada com seus próprios dedos. Costurar afasta o desespero? Não. Costurando, bordando, você o decora. Olha para a cara dele, enfrenta-o, dá-lhe forma, atravessa-o e vai além. Realmente é tão poderoso costurar à mão? Claro, querida. As pessoas já não costuram e por isso estão desesperadas. As costureiras sabem que com agulha e linha você pode enfrentar qualquer situação escura, conseguindo criar obras-primas maravilhosas. Enquanto você move suas mãos, é como se você movesse sua alma de forma criativa. Se você se deixar transportar pelo ritmo repetitivo do remendo e do bordado, você entra em um verdadeiro estado meditativo. Você consegue chegar a outros mundos. E o emaranhado de fios emocionais dentro de você se suaviza, sem fazer mais nada. O que você aprende bordando? A enfrentar cada ponto. Só isso. Sem pensar no próximo ponto. A gente se foca no ponto presente em cada costura. É esse ponto que nos escapa da vida diária. Estamos desesperados porque sempre pensamos no futuro. E se pensamos assim, o bordado se torna desarmônico, confuso, pouco curado. Sim, mas vó, as preocupações e os medos, como vencer com a costura? Minha menina, você não precisa vencer. Precisa acolher os medos e as preocupações e compreender. Costurando, se tece o enredo da vida com suas mãos. É você que cria o vestido adequado para si mesmo. Bordando, você se conecta àquele fio fino que pertence a toda a humanidade e aos seus mistérios. Costurando, você se transforma em uma aranha que tece sua teia, contando silenciosamente ao mundo todos os segredos da vida. Entrelaçando os fios, entrelace seus pensamentos e suas emoções. Você se conectará ao divino que está em você e que segura o início do fio. Helena Bernabé. A gente queria propor fazer alguns encontros com vocês para a gente experimentar esse corpo em quarentena, propor alguns alongamentos, algumas danças, algumas automassagens, e aí a gente queria saber de vocês, o que vocês estão precisando mais, o que vocês querem para a gente poder montar esse primeiro encontro, tá bom? Então, gente, esse foi mais um episódio do nosso podcast. Como já tínhamos falado, agradecemos muito quem ouviu com a gente, quem esteve aí. E até uma próxima. Obrigada, gente. Foi muito bom conversar. E espero vê-los de novo. Vê-los não. Difícil o podcast, mas enfim, foi muito bom. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.